Nos primeiros dias de novembro, o caos tomou conta de Moscou. Você está observando imagens reais da situação na capital russa, com diversas interrupções de energia e apagões. 30 mil pessoas ficaram sem eletricidade e houve uma queda de 10% na tensão em toda a cidade. No entanto, isso não ocorreu por acidente, nem por falha técnica. Foi a Ucrânia, e esse é apenas o início de uma estratégia que a Rússia simplesmente não consegue conter. A Ucrânia está experimentando uma tática que está produzindo resultados melhores do que se imaginava. Desde o início de 2024, drones ucranianos têm atacado refinarias de petróleo russas, e não se trata de 1 ou 2 ataques isolados. Até o fim de outubro, 21 das 38 maiores refinarias russas foram atingidas. Isso causou a perda de quase 40% da capacidade de processamento do país. Para compreender a gravidade, refinarias transformam petróleo bruto em combustível usado diariamente, como gasolina e diesel. O ponto crucial é que a Ucrânia não ataca uma refinaria apenas uma vez e segue em frente. Ela mira repetidamente as mesmas instalações. Locais como Novokibishevsk, Ryazan e Saratov foram atingidos diversas vezes em poucas semanas. Cada tentativa russa de reparo era rapidamente neutralizada. A estratégia tem um objetivo claro: desgastar o adversário. Os efeitos na Rússia foram imediatos. Quase 60 regiões enfrentaram escassez de combustível. Na Crimeia, a situação ficou tão crítica que a venda de gasolina foi limitada a 20 litros por pessoa. Isso provocou pânico, longas filas nos postos e até furtos de combustível. Em outras áreas, o preço da gasolina subiu 49% entre janeiro e outubro. Para tentar resolver o problema, o governo russo flexibilizou regras e permitiu que as refinarias misturassem querosene com diesel de verão para produzir diesel de inverno. Parecia uma solução engenhosa, mas esgotou os estoques de querosene, criando uma possível crise de combustível para a aviação. A Rússia, assim, gera novos problemas a cada tentativa de resolver os antigos. Os ataques às refinarias estavam, portanto, surtindo efeito. A Rússia sofria economicamente, a população sentia as consequências e as exportações de combustível caíram mais de 23% em setembro. A tática se mostrou eficaz e a Ucrânia decidiu ampliar sua ação. No início de novembro, houve uma mudança. A Ucrânia não abandonou os ataques às refinarias, mas passou a mirar também a rede elétrica da Rússia. E não se trata de uma alteração pequena. Os dados revelam a transformação. Em agosto e setembro, apenas 10% dos ataques ucranianos tinham como alvo a infraestrutura elétrica. Entre 13 de outubro e 5 de novembro, esse índice subiu para 38%, com 29 ataques em infraestrutura elétrica, de um total de 76. Isso não é coincidência, mas sim uma mudança estratégica planejada. Por que atacar a rede elétrica em vez de diretamente as usinas que produzem energia? A resposta é prática. Primeiro, as usinas são fortemente protegidas e a probabilidade de drones serem abatidos antes de atingir o alvo é elevada. Segundo, uma parcela significativa da eletricidade russa vem de usinas nucleares. Atacar essas instalações poderia gerar um desastre catastrófico. A Ucrânia busca causar apagões, não uma catástrofe nuclear. Portanto, em vez de atingir diretamente as usinas, a Ucrânia foca em subestações e transformadores de alta tensão que conectam essas usinas às cidades. Esses equipamentos transformam a energia em diferentes tensões e permitem sua distribuição pelo país. Sem eles, toda a produção de eletricidade se perde. Imagine isso como estradas. Você pode ter o carro mais potente do mundo, mas se a estrada estiver destruída, não chegará a lugar algum.
subestações e transformadores são as estradas da eletricidade. O mais irônico é que essa é a mesma estratégia que a Rússia usou contra a Ucrânia. Estudos indicam que a maioria dos ataques russos mirava justamente subestações e transformadores. A Ucrânia está apenas respondendo na mesma medida. Atacar repetidamente essas subestações só faz sentido se a Rússia não puder consertá-los rapidamente. É nesse ponto que a vulnerabilidade se revela. Um exemplo claro é a subestação Vladimirskaya, na região de Vladimir. Essa instalação é central para várias linhas de transmissão entre 110 e 750 kV, fornecendo energia para cerca de 750 mil pessoas. Em 31 de outubro, drones ucranianos atacaram a subestação, deixando 30 mil pessoas sem energia e causando uma queda de 10% na tensão de Moscou. As defesas eram mínimas, com apenas fogo antiaéreo leve. 4 dias depois, a subestação foi atacada novamente. Qualquer reparo feito pela Rússia foi destruído. Esse padrão se repete em várias outras instalações pelo país. O ponto fraco que a Ucrânia explorou está nos transformadores de alta tensão. São equipamentos enormes, complexos e muito caros, com custos de milhões de dólares. O tempo de produção varia entre 18 e 24 meses, podendo chegar a 4 anos em casos complexos. A Rússia enfrenta dificuldade porque suas fábricas não produzem esses transformadores modernos. A indústria russa remonta à época soviética e fabrica apenas equipamentos menores, insuficientes para a rede nacional. Anteriormente, a Rússia importava transformadores da Europa e do Japão, mas as sanções internacionais bloquearam essas aquisições e os componentes críticos, como materiais avançados e circuitos eletrônicos. Um exemplo é a fábrica em São Petersburgo, que em 2024 interrompeu a construção de 3 transformadores por falta de peças presas na alfândega de outro país. Aliado, hoje, cerca de 80 a 90% dos componentes vêm da China e Hong Kong. A Ucrânia conhece essa dependência e a explora. A estratégia ucraniana atua em 2 frentes simultâneas. Por um lado, continua atacando refinarias, reduzindo receitas e criando escassez de combustível. Por outro, ataca a rede elétrica, cortando energia de fábricas de munição e prejudicando a população, afetando moral e condições básicas de vida. Sem combustível, o transporte é prejudicado. Sem eletricidade, a indústria para. Juntas, essas ações reduzem a capacidade da Rússia de sustentar o esforço militar e levam a população a questionar os custos do conflito. Enquanto isso, os sistemas de defesa aérea russa se concentram em proteger o líder do país, deixando instalações estratégicas vulneráveis. Moscou pode ficar sem luz, enquanto residências pessoais estão fortemente guardadas. A narrativa oficial tenta minimizar os danos, atribuindo apagões a acidentes, mas vídeos e testemunhos da população mostram a realidade. A Ucrânia consegue realizar ataques profundos com drones de longo alcance produzidos internamente, guiados com precisão e carregando explosivos específicos para destruir infraestrutura. Além disso, aliados fornecem inteligência sobre vulnerabilidades, rotas, alturas e horários ideais para evitar defesas russas, permitindo ataques cirúrgicos. Com a chegada do inverno, quando temperaturas podem atingir -10 graus, a falta de eletricidade representa um risco direto à vida da população. A estratégia ucraniana não é apenas militar, mas uma mensagem sobre os custos do conflito, deixando claro que a guerra gera consequências para todos, incluindo os civis do país agressor. A Rússia começou a guerra tentando quebrar o moral do povo ucraniano, mas a população resistiu e agora responde, explorando um ponto fraco que não pode ser protegido, reparado rapidamente
ou substituídos sem ajuda externa. Enquanto as melhores defesas russas protegem palácios, a população enfrenta o inverno no escuro e no frio. A cada subestação destruída, a cada transformador perdido, a dúvida permanece: valeu a pena? Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever para ajudar o canal. Você pode também se tornar membro ou contribuir com seu valeu. Ative o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. Até a próxima!